A interface Linux perfeita existe e eu vou te provar que muito provavelmente não é essa que você está usando agora. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que eu descobri depois de testar cada uma delas qual ambiente de fato vai transformar o seu PC. Hoje eu vou te entregar o mapa, o guia definitivo que eu poderia ter recebido quando comecei. Vamos analisar as três interfaces mais populares do mundo Linux, o GNOME, Cinnamon e o KDE Plasma, além das menos conhecidas, como XFCE ou LXQT. E no final de cada uma delas, eu vou fazer uma análise rápida, se ela é ou não a interface gráfica perfeita para você. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu resolvi separar nossos usuários em 4 perfis distintos. O usuário gamer, uma pessoa que só quer uma coisa, um máximo de FPS. E sim, esse pessoal gamer está migrando para o Linux. Aos poucos, bem aos poucos mesmo, tá? Vou ser sincero. Cada megabyte ou cada ciclo de processador, ele é sagrado para esse usuário. O outro é o usuário profissional, o power user mesmo, a pessoa que vive no computador, programando, editando vídeos, escrevendo, que ela precisa de uma multitarefa eficiente e uma personalização para otimizar o fluxo de trabalho e ferramentas que economizem tempo. No caso, sou eu. O quarto cenário é uma pessoa que tem um computador antigo, seja notebook ou PC de mesa, ou um usuário que quer simplesmente que funcione. Tipicamente esse pessoal tem computadores bem fracos, que é só um computador para uso básico mesmo. Essa pessoa no máximo vai ter ali 4 GB de RAM e um processador dual core. Essa pessoa, historicamente, sempre usou Windows, XP, 7, 8, mas hoje em dia o Windows transformou seu computador numa carroça. Ela precisa de um sistema leve, rápido e que ressuscite seu computador, basicamente. Por muito tempo, a gente pode considerar que a resposta padrão era, para o gamer e para o profissional, usar GNOME, ou até mesmo Cinnamon. Para o notebook antigo, XFCE ou LXQT. Bom, eu acho que isso é um bom resumo, mas eu descobri que a resposta está completamente desatualizada. A gente pode ir muito mais a fundo nisso. A VPN com certeza não vai te deixar anônimo, como já falo nesse canal, mas mesmo assim vale muito a pena usar em vários cenários, principalmente em redes públicas ou mesmo para acessar um conteúdo de outro país. Frequentemente você vai acessar Netflix e ver lá que o filme não está mais disponível no seu país. Com uma VPN isso muda tudo. Você pode acessar basicamente qualquer conteúdo de qualquer lugar do mundo. Nesse vídeo aqui eu vou te recomendar a NordVPN. E com o meu link você ganha um desconto na sua assinatura e ainda de quebra ajuda esse canal a se manter no ar. O link vai estar aqui no comentário fixado. Só clicar lá e aproveitar a promoção. É isso aí, pessoal. Segue com o vídeo. O primeiro, mais conhecido de todos, e meu favorito, é o GNOME. Conta com elegância e um minimalismo único. O projeto foi anunciado em 97, mas sua primeira versão de fato só foi lançada em 99. O GNOME está lá pela sua versão 50 agora no momento. Ele é sem dúvida um dos ambientes mais influentes do mundo Linux, sendo padrão em gigantes como Ubuntu e Fedora. Sua história recente é marcada pela decisão corajosa de abandonar o layout tradicional com o GNOME 3, apostando em um fluxo de trabalho focado em atividades e minimalismo. A sua versão atual, o GNOME 50, continua refinando essa visão. A filosofia do GNOME, a ideia é sair do seu caminho. Ele te entrega uma experiência limpa, polida e sem distrações. A personalização ela é limitada de propósito, para garantir uma experiência estável. A proposta é que você se adapte ao GNOME e não ao contrário. Agora, analisando os públicos, para um gamer, até que ela sai bem, mas com um pequeno porém. Graças a anos de otimização no seu compositor, o Muter, o desempenho em jogos é excelente, praticamente empatando com concorrentes em FPS. O suporte ao Wayland é maduro, oferecendo uma experiência de jogo fluida e abrindo as portas para tecnologias como HDR. E o ponto negativo? O ponto negativo é o consumo de recursos. O GNOME é conhecido por usar uma boa fatia da RAM em repouso, perto de 800 MB até 1.2 GB, dependendo da sua distro. Num PC gamer com 16 GB ou mais, isso não faz muita diferença. Mas se você tem 8 GB, está ficando meio apertado para alguns jogos AAA principalmente, cada megabyte conta. A interface consumindo mais pode impactar jogos pesados se você gosta de manter várias coisas abertas. Já falando para um perfil profissional, o GNOME é uma faca de dois gumes. O fluxo de trabalho com espaços dinâmicos é genial para a organização, permitindo navegar entre diferentes contextos com uma agilidade incrível no teclado. A busca global é rápida e a interface é coesa e bonita. O problema é uma certa dependência de extensões. Você quer um dock visível? Extensão. Ícones da bandeja? Extensão. Mudar o Alt Tab? Extensão. E nisso, uma atualização pode basicamente quebrar tudo. Além disso, mais extensões significam maior consumo de RAM e CPU no seu computador. Para o dono de um computador antigo, aquele famoso PC da Xuxa, esquece. Na verdade, dói um pouco. Simplesmente, não é uma ferramenta certa. Um notebook com 4 de RAM, a experiência com o GNOME vai ser frustrante. O alto consumo de memória deixa pouco espaço para aplicativos rodarem bem. Abrir um navegador, com algumas abas, já pode levar o sistema ao limite, deixando tudo lento. As animações bonitas que vemos em hardwares modernos viram engasgos. Tentar usar o GNOME no PC antigo é como colocar o interior de uma Mercedes num Fusca. Vai ficar bonito por dentro, mas não vai dar direito. Isso também vale para o usuário que só quer que o PC funcione. Se ele tiver um PC fraco, esquece. Vai com outra interface, que é melhor. No meu veredito final, eu tenho uma posição com mais amor do que ódio ao GNOME. É uma interface que eu uso no Pop! OS e, para mim, para o meu uso de trabalho, está excelente.
Nem tudo são flores, obviamente, pois ela é um tanto pesada em relação às demais. Então, se fosse buscar por performance máxima, eu pessoalmente optaria por outra. Em segundo lugar, pessoal, temos o Cinnamon, que nasceu basicamente numa rebelião dos usuários. Quando o GNOME simplesmente mudou tudo, do 2 para o 3, a equipe do Linux Mint decidiu criar um ambiente que mantivesse a experiência tradicional que os usuários amavam. Eles pegaram o código do GNOME 3 e transformaram para se parecer o bom e velho desktop, com o GNOME 2, mas com tecnologia moderna. Hoje, o Cinnamon é um dos ambientes mais polidos e intuitivos que existem. A filosofia dele, basicamente, é se o GNOME quer reinventar a roda, o Cinnamon quer pegar o melhor da roda que já existiu e só colocar um pneu novo. A filosofia é simples, um desktop que simplesmente funciona do jeito que você espera. Menu iniciar, barra de tarefas, tudo está lá. Estabilidade é a prioridade máxima. Para um gamer, é uma escolha excelente e segura para os jogos. Em performance de FPS, ele se comporta muito parecido com o GNOME. Sua vantagem é ter um peso médio e ser super estável. Seu consumo de RAM geralmente gira em torno de 600 a 900 MB. É um pouco mais agradável isso do que o GNOME, deixando mais recursos para os jogos. O layout tradicional também é um ponto positivo para muitos jogadores que gostam de ter a barra de tarefa sempre visível. Previsibilidade e estabilidade são rei nos jogos, e o Cinnamon entrega isso de sobra. Já com o perfil profissional, o Cinnamon também é uma nota excelente. Sua maior força é a familiaridade, não a curva de aprendizado. Você senta e trabalha. O gestor de arquivos, o Nemo, é um dos melhores que existem. Já vindo com coisas como painel duplo, terminal integrado, que o GNOME exige extensões. Para quem trabalha com muitos arquivos, é um sonho. O fluxo de trabalho é clássico, que todo mundo conhece, eficiente e direto ao ponto. Já para o cara que quer simplesmente que funcione, ele é maravilhoso, principalmente se você tiver aí uns 4 GB de RAM. É a escolha perfeita para um hardware mais modesto. Mas agora, se você estiver falando de um computador muito antigo mesmo, com base em 2 GB de RAM, ele já pode ficar um pouquinho apertado. Dentre as 3 grandes interfaces gráficas do Linux, com certeza ele é mais leve. Mas ainda assim temos opções melhores, para quem tem um computador realmente muito limitado. O Cinnamon ele tem um ponto de equilíbrio que muitos usuários falam que é perfeito, entre um visual moderno e um bom desempenho. E o meu veredito final sobre o Cinnamon é que, realmente, ele é uma interface muito bacana. O motivo simples, ele nunca me deixou na mão. Ele é um Corolla do mundo Linux. Isso não vai te dar a emoção de uma Ferrari, mas vai te levar onde você precisa, todo dia, sem falhar. A única crítica que eu posso chamar assim é que depois de um tempo, essa previsibilidade toda pode ficar um pouco chato até. Tediante e sentir falta de algo a mais, sentir falta de um ambiente um pouco mais bonito. Mas realmente é uma crítica bem supérflua. Já a nossa terceira maior interface, que briga aí junto com o Cinnamon e GNOME, é o KDE. Ele foi anunciado em 96 e chegou ao público em 98, então você nota que é muito próximo do GNOME. E por anos eu tive a percepção que o KDE era um monstro pesado, mas essa reputação, ao meu ver pelo menos, ficou para trás. A equipe do KDE está fazendo um ótimo trabalho no 5 e principalmente no Plasma 6. A filosofia do KDE é poder. Poder para o usuário é a ideia que o desktop deve se adaptar a você. Por padrão, ele vem com um layout familiar, mas isso é só o começo. Quase tudo pode ser alterado, movido ou reconfigurado. A promessa é entregar um ambiente cheio de recursos, visualmente deslumbrante e ainda assim com uma performance aceitável. Para um público gamer, o KDE não só ganha. Para mim, ele estabelece um novo padrão. Ele oferece o melhor de dois mundos: leveza e recursos com tecnologia de ponta. Então vamos aos fatos. O KDE Plasma 6 é chocantemente eficiente, com consumo de RAM que fica na casa dos 500 a 900 MB. Em muitos cenários, ele consegue ser tão ou até mais leve que o Cinnamon, e, consequentemente, mais leve que o GNOME. Mas não é só isso. O suporte ao Wayland no Plasma 6 é fantástico, com controle excelente sobre o Variable Refresh Rate, especialmente em monitores FreeSync ou G-Sync. Além de suportar HDR, enquanto o GNOME também tem um bom desempenho em jogos, a profundidade da configuração e eficiência do Plasma dão ele a vantagem para o entusiasta que quer extrair cada gota de performance do seu hardware. Então, realmente, talvez para o gamer, essa seja a melhor interface. Já para muitos profissionais, o KDE Plasma é divino, com a quantidade de ferramentas que otimizam o trabalho é absurda, como o KDE Runner, o Dolphin ou o KDE Connect. O KDE Plasma entrega um poder e uma flexibilidade que o GNOME ainda não consegue ter. Acredito que, para um dono de computador antigo, a resposta seja o mesmo do Cinnamon. Pode ser uma excelente interface, mas acredito que haja melhores no mercado. Já vamos falar delas. E o meu veredito final sobre o KDE Plasma é que é uma interface realmente muito bonita e excelente para PCs de trabalho e PCs gamers. Ainda mais quando você tem bastante recursos. Ainda prefiro o GNOME, talvez por familiaridade, mas noto que o KDE está ganhando adeptos e talvez um dia passe o GNOME no meu conceito. E agora sim, pessoal, o XFCE, o último bastião da simplicidade. Nossa quarta interface, que é um ambiente gráfico que virou sinônimo de Linux leve. Ele é o XFCE. Ele não tenta ser moderno, ele não tenta reinventar nada e definitivamente não tenta te impressionar visualmente. O XFCE tem um único objetivo: funcionar rápido em qualquer coisa que ainda ligue. A palavra-chave do XFCE é conservadorismo. O XFCE muda pouco ao longo dos anos. Isso é totalmente intencional. Nada de animações bonitas.
Nada de efeitos sofisticados ou integrações profundas. Ele entrega simplesmente um desktop clássico, previsível e extremamente estável. É um ambiente que você instala e sabe que você vai se comportar do mesmo jeito hoje, amanhã, daqui 5, daqui 10 anos. Para um gamer, o XFCE não é tão bom assim. Ele é leve, consome poucos recursos e não vai roubar o seu FPS. Mas o suporte ao Island ainda é praticamente inexistente. O foco total é o X11. E você não tem acesso fácil a tecnologias modernas, como HDR ou VRR nativo. Para jogos mais antigos, PC fracos, funcionam muito bem. Para setups modernos, realmente, ele deixa muito a desejar. Já para um profissional, pode ser uma interface interessante, limitada, mas ainda assim, muito interessante para o trabalho. Por exemplo, se você quer usar múltiplos monitores, você pode, mas tem que configurar tudo isso manualmente. O ambiente, por si só, não oferece ferramentas mais avançadas de produtividade, como KDE ou fluxos otimizados, como Gnome. É eficiente, mas é completamente seco. Para quem gosta de montar tudo do zero, pode ser ótimo. Para quem quer produtividade imediata, nem tanto. Para o notebook antigo, agora sim, pessoal, chegamos no grande sweet spot. Aqui o XFCE mostra o porquê ficou tão famoso. Se você tem 2 ou 4 GB de RAM e um processador antigo, e basicamente você quer que o sistema seja rápido, o XFCE é uma escolha excelente. O consumo de RAM fica na casa dos 300 a 500 MB. Faz uma diferença absurda em hardware limitado. Ele não faz milagres, mas garante uma experiência estável e realmente utilizável. O meu veredito final, o XFCE ainda é rei, mas um rei velho. Extremamente confiável, extremamente simples, porém distante do que chamamos de desktop moderno. E ele é de fato uma interface gráfica para computadores mais antigos. E por último, o LXQT. Cada megabyte decide tudo aqui. Também é uma distro para o seu PC da Xuxa. Entramos agora num território bem extremo mesmo. Aquele computador muito ruim, com 1 GB de RAM, um HD mecânico de 98, talvez até com Windows XP. Se o XFCE ainda é um carro popular simples, o LXQTE é uma moto muito comum. Feio, barulhento, mas ainda anda. A filosofia do LXQT basicamente não é ser bonito, não é ser completo nem sofisticado. Ele quer existir usando o mínimo possível de recursos. Ele é a fusão do antigo LXDE com o QT, focado exclusivamente no desempenho e leveza. Aqui tudo é opcional, modular e básico. No geral, o LXQT não é para todo mundo, mas é para hardware extremamente limitado. O consumo de RAM pode ficar abaixo dos 300 MB em repouso, o que faz dele uma das últimas opções viáveis para máquinas realmente antigas. A interface é simples, quase crua. O visual lembra computadores dos anos 2000. E isso não é um insulto, é uma descrição honesta, sendo bem sincero. O Island simplesmente esquece. Efeitos visuais, nenhum. Produtividade avançada não é o seu foco. O meu veredito honesto para ele é que se você está tentando salvar um computador antigo que mal roda um navegador moderno, o LXQT não é uma escolha, é a última esperança. Além disso, pessoal, temos algumas menções honrosas. Os que ficam pelo caminho aí, que não são tão conhecidos assim. Antes de fechar o vídeo, vale citar, rapidamente, alguns ambientes gráficos que existem. São bons, mas não entram diretamente nessa disputa principal. O primeiro deles é o Mate. O Mate é um herdeiro direto do Gnome 2, extremamente estável, leve e tradicional. É uma opção boa para quem odeia mudanças, mas hoje ele acabou sendo ofuscado pelo Cinnamon. O próximo é o Bud. O Bud é bonito, simples e elegante. Fica no meio termo entre o Gnome e o Cinnamon. O problema é que não se destaca em nada, nem performance, nem poder, nem leveza. É um bom desktop, mas não é o melhor em nenhum cenário. O próximo é o Deepin. Visualmente, um dos ambientes mais bonitos do mundo Linux. Na prática, ele é bem pesado. Exige recursos e é cercado de controvérsias. É impressionante para demonstração, mas difícil de recomendar para quem prioriza desempenho, estabilidade e controle total do sistema. Para resumirmos o vídeo, podemos fazer o seguinte. PC da Xuxa, LXQT, sem dúvidas. Notebook antigo, mas ainda funcional, XFCE ou KDE bem ajustadinho. O usuário comum, que só quer estabilidade, o Cinnamon é uma boa. O gamer e o power user, KDE Plasma ou Gnome. E já o minimalista, focado totalmente em workflow, Gnome. E bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Peço, por favor, que você deixe seu like, se inscreva no canal e também deixe aqui um comentário o que você achou do vídeo. É isso aí. Até uma próxima. Valeu!